muito interessante. Bem, já vou falar da palestrante e do tema e apresentá-la devidamente. Antes, nós temos aqui o professor Afonso Cardoso, o nosso pró-reitor para o Tricamp, né, para o NASP, e ele, então, irá dar a sua palavra, a abertura à nossa sessão e também fazer a oração inicial. Professor Afonso, muito obrigado, porque disponibilizou tempo, né, da sua vasta agenda. Eu sei que tem mais compromissos essa tarde, outras sessões, né? São as vantagens e as desvantagens do mundo online, né? A gente não pode dizer que o trânsito vai nos impedir de estar em dois lugares, em espaços diferentes, né? Porque é tudo online mesmo, né? Mas, professor Afonso, muito obrigado por prestigiar novamente e estar conosco, então, nessa sessão. Doutor Francisley e demais colegas, boa tarde. Para mim é um privilégio muito grande de participar do NIF, algo que está no nosso coração, né? E eu parabenizo aí a garra constante do professor Dr. Francisley para manter essa tocha sempre acesa. Afinal de contas, a integração fé-ensino dá sentido às coisas que fazemos na área educacional. Pois bem, eu vou fazer oração, ficarei aqui ainda um bom tempo, né? Não vou ficar muito tempo, o Dr. Francisley já falou, eu tenho que ir aí presencialmente a outro evento aqui dentro do campus de Hortolândia. Eu queria também, professor Francisley, já parabenizar pela palestra. A professora Cleriane vai abordar um tema, eu não sei a linha que ela vai tomar, mas certamente é um tema de suma importância, uma vez que a linguagem é o veículo pelo qual Deus se revela a nós. Ele se revela através da natureza, ele se revela através da sua palavra e através do Filho, mas essas revelações nos chegam até nós através da linguagem. A maior revelação, que é Cristo, ele se utilizou da linguagem para poder alcançar todos nós. Então, eu desejo sucesso à professora Cleriane e certamente será um momento de crescimento acadêmico para todos nós. Então, doutor Francisley e demais colegas, eu vou fazer oração e assim a gente investe tempo naquilo que é pão da tarde, que é a palestra da professora Cleriane, tá bem? Então, vamos orar. Santo Deus, obrigado, porque no teu infinito amor tu te revelas a nós e nos permite acesso à linguagem para tornar o conhecimento mais significativo e um conhecimento que revela a tua bondade para todos nós. Continue com a Escola NIF, com os temas que constantemente são abordados aqui e que depois fazem parte do portfólio, que seja material de consulta para o crescimento em todas as áreas do conhecimento do NASP. Te agradecemos por este momento especial, ser com a palestrante e com todos nós que vamos usufruir deste momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Professor Afonso, obrigado. E agora eu passo a apresentar a professora Cleriane. A professora Cleriane Nunes Lima, ela é formada em letras pelo NASP, também formada em tradutor e intérprete pelo NASP, e ela foi a nossa primeira mestranda do mestrado profissional em educação, em 2018. Temos essa alegria. Então, a professora Cleriane, ela é uma pioneira aqui entre nós, não é? A professora Cleriane, então, ela trabalha em regime integral atualmente, tá? E é coordenadora dos cursos de letras, português, né? Inglês, tradutor e intérprete, e coordenadora do curso de pós-graduação e em pelo menos 2 cursos de pós-graduações do NASP, na área de ensino de bilíngue, tá? Isso tem tudo a ver com o seu tema. Ela é tradutora, português-inglês, inglês-português, na área de educação e religião, tá? Já traduziu vários livros e artigos da Casa Publicadora Brasileira, também autora de livros e autora de livros didáticos de língua inglesa, do Fundamental 1, de língua portuguesa, Fundamental 2, tá? Em resumo,
professora Creriani é uma bênção para a rede de educação adventista, especialmente para o NASP. Então, não é à toa as palavras do professor Afonso, que fez a analogia com o pão, né? Vamos para o pão, porque o título da palestra da professora Creriani, o ensino da linguagem em contexto remoto, né? Nosso grande desafio agora mais recente, e sua integração com a fé e ensino. Professora Creriani, muito obrigado por ter se disponibilizado. Eu esqueci, e deixei o mais importante para o final. Professora Creriani, ela é membro do NIF, tá? Ela é a representante do NIF da área do EAD, tá? E nós temos aqui presente também, eu sempre gosto de apontar, o professor Henrique, que é um dos líderes, é o líder do NIF, do Núcleo de Integração Fé e Ensino do NASP São Paulo, o professor Fábio Darius, que é do NASP Engenheiro Coelho, e a professora Selma, que é do UNASP Hortolândia. Muito obrigado pela presença, eles sempre estão presentes. O simples fato de ver o nome deles aqui no hall de participante, ao vivo, né? Além de você que está escutando isso gravado, que também está contando, né? Depois nós vamos sempre contabilizando não só as pessoas que estão ao vivo, mas as pessoas que assistem depois, nos seus devidos tempos, a sessão gravada. Muito obrigado, professora Creriani. Não quis fazer apresentações pessoais do tipo, ela é mãe e tal, casado com o professor Valdeci Lima, essas coisas, mas fique à vontade, apresentei um currículo mais acadêmico e para a gente é um privilégio escutá-la, professora. Professor Francisley, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Estamos praticamente num pequeno grupo aqui de reflexão, de análise com relação a essa fusão da linguagem com a fé e o ensino. Então, agradeço muito a oportunidade. Confesso que é um desafio muito grande poder estar aqui falando para vocês. Também cumprimento meu professor e meu tutor, pró-reitor do NASP, professor Afonso, muito obrigada pela presença. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse tema aí tão intrigante que é o do ensino da linguagem nesse contexto remoto e a sua integração com a fé. Ao administrar aqui os meus pensamentos, eu pensei em dividir aqui essa fala em 3 tópicos. Então, nos primeiros minutos aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre a linguagem em si, sobre o fascínio e também as limitações da linguagem. Depois, num segundo momento, eu pensei em trazer para vocês especificamente essa questão do ensino da linguagem dentro do contexto remoto. E, por último, a gente falar sobre a fusão da fé a esse contexto todo. Então, meus amigos, quando a gente pensa em linguagem, é interessante que a linguagem ela é uma ciência moderna, né? Ela só passou a ser uma ciência a partir da segunda metade do século XIX, a partir dos estudos de Ferdinand de Saussure, mas nós sabemos que a linguagem é um objeto pelo qual os homens se interessam desde sempre. Até quando a gente vê os registros nas cavernas, a gente já vê que aqueles registros ali, aquela linguagem visual, ela marcava, ela pode ser uma prova dessa necessidade do homem de quê? De significar o mundo e de significar também as coisas, as vivências, as experiências que ele tinha. E esse fascínio pela linguagem, hoje a gente pode dizer que muitas áreas do conhecimento, digamos assim, elas já declararam o seu amor para com a linguagem. Então, a gente pode citar, por exemplo, a área da psicologia, a gente pode citar a sociologia, a gente pode citar até mesmo a área da computação, né? Porque a linguística computacional agora, ultimamente, ela está muito em voga, e sem contar a literatura, os poetas, que já deixaram registrado o seu fascínio pela linguagem, até mesmo a área da religião, a própria filosofia também, que se baseia na linguagem. Enfim, a linguagem é realmente encantadora. E quando a gente vê no livro de João, né, que começa com: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a linguagem, e o verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. Você vê que aqui não existe separação, né, entre a palavra, entre a linguagem e o próprio ser, né? O verbo estava com Deus, mas ele também era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. É tão bonito isso, e quando a gente vê os relatos da criação, de quase todas as culturas, de quase todas as grandes religiões, o que a gente vê é uma relação muito forte entre a palavra, que aparece sempre unida ao mais alto Deus Criador. O mais alto Deus, da maioria das religiões, ele está relacionado a essa palavra, que é criadora também, né? E Deus disse e ouve. Olha que coisa forte isso, falar, o poder que a palavra tem. O professor Ciro Marcondes Filho cita Rousseau e diz o seguinte, que ao refletir sobre essa verdade, Rousseau fala que, na verdade, no início, a gente poderia dizer que no início havia a paixão. E foi a paixão que ditou as primeiras vozes. É interessante a gente ver isso. Ele já traz aqui uma ideia de que antes da linguagem precisa haver uma motivação, e essa motivação é sublime, né? No início havia a paixão e foi ela que ditou as primeiras vozes. É realmente encantador a gente pensar sobre a linguagem. Ainda falando sobre essa questão do fascínio que a linguagem provoca, a gente pode falar sobre, por exemplo, essa questão do poder relacionado à linguagem, porque ela confere o poder de nomear. Quando Deus criou Adão e deu para Adão esse... É mais do que simplesmente dizer, essa coisa aqui vai se chamar leão, por exemplo. Não, esse poder de nomear é como que se Deus estivesse dando um pedaço de si, era a imagem de Deus no ser humano, ao conferir a ele essa possibilidade de também dar nome às coisas, de também, sem o nome as coisas não existem. Então Adão teve como que esse dom divino de também dar a vida ao nomear os animais que ali existiam, que Deus criou. Então a linguagem confere esse poder de nomear, ao mesmo tempo de criar. A linguagem também confere o poder de transformar. E quando a gente pensa em nós aqui, depois de tanto tempo já de linguagem desgastada nesse mundo de pecado, a linguagem ainda nos dá a capacidade de preservar as memórias, de trocar experiências sobre o passado, sobre o presente. E o que é incrível é nós termos a capacidade de pensar sobre o futuro. Não é curioso isso de pensar sobre o que nem existe? A gente tem essa capacidade de pensar no nonsense, de pensar na ficção, de pensar, trazendo para o nosso lado religioso, de pensar no que ainda não existe, no que nós temos apenas vislumbres. Quando Deus prometeu uma nova terra, uma vida perfeita, uma nova dinâmica de sociedade, a gente consegue, através da linguagem, criar todas essas coisas. Então, meus queridos, na verdade, a linguagem não é um acontecimento pequeno na vida do ser humano, ela não é um acontecimento menor na vida dos homens, ela merece mesmo um destaque. O conhecimento sobre os mistérios da linguagem humana, ele é, ao mesmo tempo, fonte de saber e de poder, já que entender o funcionamento da linguagem é um caminho para nos relacionarmos com os outros, com o mundo e com Deus. É para isso que nós somos criados. E é muito interessante a gente parar para pensar que, através da linguagem, a gente domina e o outro é dominado. Um pode controlar e o outro ser controlado. Um pode ser conquistado, um pode conquistar e o outro ser conquistado, através do uso da linguagem. Mas não só por questões de poder a linguagem é fascinante, porque a gente não usa a linguagem só para exercer poder. A gente usa a linguagem também como fonte de prazer. Como quando, por exemplo, a gente lê poemas, um livro literário,
quando a gente ouve músicas, aqueles que têm o dom, aqueles que escrevem músicas, ou quando a gente compartilha mensagens de humor, piadas nas redes sociais, não necessariamente a gente está exercendo, usando a linguagem para exercer o poder. É simplesmente como um exercício de prazer também. E é curioso a gente ver, né, que o modo como nós utilizamos a linguagem pode fazer rir, mas também pode fazer chorar, pode provocar, despertar emoções, pode construir e também destruir o desenvolvimento de uma pessoa. A gente que estuda aí, né, a psicolinguagem sabe o quanto que as palavras têm poder na formação de uma criança, no desenvolvimento de um jovem, de um adolescente. E quando a gente para pensar, por exemplo, em perguntas do tipo, quem é você? Quando você para pensar nessa pergunta, quais as suas características? Qual é o seu mundo? Descreva para mim o seu mundo. Qual o seu propósito na vida? Quando a gente para pensar sobre essas coisas, é por meio da linguagem que a gente se constitui. A linguagem é o meio pelo qual o ser humano se constrói e também constrói os seus relacionamentos com o mundo. Nós somos frutos da linguagem e só conseguimos entender, apreender as coisas ao nosso redor por meio dela. As noções que nós temos de nós mesmos, daquilo que nos define, nós só temos essas noções ao lidar com a linguagem. Então, não há como dissociar essa noção de sujeito, de linguagem e nem de mundo sem essa relação entre esses três fatores, sujeito, linguagem e mundo, né? Não dá para tirar nenhum item desse. Então, é realmente tudo muito encantador. Isso porque nós estamos aqui falando só sobre linguagem oral e linguagem verbal, por enquanto. Mas a gente poderia também parar para pensar e se encantar, já que estamos falando sobre os fascínios da linguagem, a gente poderia parar para falar sobre a linguagem não verbal, que é aquela, né, que predomina através das imagens, dos sons, dos gestos, a linguagem corporal. Fica claro que a linguagem ela é um universo. Eu, particularmente, eu gosto muito de analisar, por exemplo, o que é transmitido através de um sorriso, ou através do riso, o que é transmitido através do olhar, da postura corporal. E há estudos e pesquisadores que defendem fortemente que a linguagem não verbal, ela é maior e fala mais até do que as palavras que nós usamos. E vocês conseguem se lembrar de situações em que a pessoa estava falando uma coisa, mas, na verdade, o contexto, a linguagem corporal, o olhar, o tipo do sorriso que a pessoa estava dando, ia para outra direção. E numa situação como essa, a gente sempre fica com a linguagem não verbal, com a força da linguagem não verbal. E aqui eu gostaria só, então, de destacar para vocês que quando a gente fala em linguagem, na verdade, a gente está falando mais do que simplesmente de língua. A língua é uma parte da linguagem, ela é apenas uma das manifestações da linguagem. Mas a linguagem mesmo é bem mais ampla e extrapola o nível das palavras, como a gente acabou de ver aqui um pouquinho com essa reflexão da linguagem não verbal. Então, meus queridos, de fato, a linguagem é uma marca de Deus em nós. Ela é algo divino. Quando diz no Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e todas as vezes que a gente está estudando uma lição da escola sabatina, por exemplo, que fala sobre essa questão da imagem de Deus, o que significa a imagem de Deus em nós? Eu sempre gosto de pensar que ainda uma das digitais do Criador que nós carregamos é a linguagem, porque nós fomos criados à imagem de Deus. E o fato de nós usarmos da linguagem não verbal, da linguagem oral, da linguagem verbal, isso é muito divino. Mas, como eu disse para vocês que a gente ia também, dentro dessa primeira parte, falar sobre as limitações da linguagem, eu gostaria de
inverter um pouquinho aqui agora esse rumo do pensamento e pensar com vocês o seguinte. Quando a gente pensa, por que o ser humano foi dotado com o dom da linguagem? E facilmente vem a resposta na nossa mente. Nós temos a linguagem para nos comunicar. Então, a gente quer, é isso, a gente quer se comunicar o tempo todo. E aí a pergunta que surge é a seguinte: será que de fato nós comunicamos? Esse livro do professor Ciro Marcondes Filho, um livrinho pequeno, muito gostoso de ler, e que tem um título interessante, esse título que eu acabei de citar, Até que ponto de fato nos comunicamos? É esse o título do livro dele. Na verdade, ele defende que, infelizmente, a despeito de tentarmos com todas as forças extravasar o que vem dentro de nós, extravasar as impressões que nós temos em contato com o mundo, com os relacionamentos. Professora Creriani, pois desculpe não. interromper. Por acaso não partilhou tela com a capa desse livro, alguma coisa assim, não, né? Ah, não, professor, eu não trouxe. Poderia ter... ok, tudo bem, ok. Eu fiquei com a impressão, falou de tal maneira como se estivesse partilhando a tela. Aí eu ia lhe avisar que... Ok, mas tudo bem, ok. Desculpe interromper. Imagina, mas o professor Ciro Marcondes Filho, ele diz ali o seguinte, ele defende um trancamento de nós, dentro de nós mesmos. E ele diz que esse trancamento em que nos encontramos hoje em dia é um pouco o resultado de uma época de convivência, olha que forte isso, onde ninguém conhece ninguém. Essa comunidade de mudos, surdos e cegos, de pessoas que nada veem, mas que tampouco são vistas, é a sociedade moderna, industrial, em que nós, uns mais, outros menos, mas estamos todos envolvidos, isolados, trancados e sós. Eu queria que você já fosse relacionando aí na sua mente essa conversa com o ponto onde a gente quer chegar ali na frente, que é a sala de aula, né? O desafio do ensino da linguagem. Se a gente parte desse princípio do professor Marcondes Filho, é realmente um desafio muito grande, porque a gente se identifica com esse retrato que ele acabou de apresentar aqui para a gente. Quantas vezes nós já vivemos situações em que, tanto oralmente, vamos falar aqui da parte oral, situações onde a gente estava num aperto, tentando explicar para uma pessoa um ponto de vista, um posicionamento, tentando se traduzir para a pessoa, e a pessoa trancada, a pessoa fechada, a pessoa não entendia o que a gente estava falando, parecia que a gente estava falando A e a pessoa entendendo Z. Quantas vezes a gente já passou por isso? Quantas vezes, agora vamos trazer para o texto escrito, que luta com as palavras, os poetas mesmo, desde sempre, já registram essa luta com as palavras. A gente tenta escrever, a gente tenta passar uma ideia para o papel, e como isso é árduo, como isso é difícil, como isso é duro. Estamos trancados dentro de nós mesmos. O professor Marcondes Filho cita Wittgenstein, e ele diz que Wittgenstein reconhece que não é possível falar de realidade senão pela linguagem. Mas Wittgenstein coloca à tona essa verdade de que há coisas de que não se pode falar. Quando se refere, por exemplo, a questões místicas ou morais. Segundo ele, nunca se pode chegar ao sentido pleno. E eu acho bonito quando ele coloca ali que é como se a linguagem fosse uma partitura. E na minha cabeça, quando eu li isso, eu entendi assim: dentro de nós existe uma música, existe uma sinfonia. E quando a gente vai botar isso para fora, o que sai são simplesmente notas musicais numa partitura. Mas a nota, a partitura, não é a grandeza da música, da sinfonia. Não é, são notas musicais numa partitura. E o professor Marcondes Filho continua dizendo que é equivocado dizer que tudo é linguagem, ou que tudo está subordinado às formas linguísticas, pois a realidade está além das linguagens. A realidade é maior do que a linguagem. É incomunicável, por exemplo, ele diz,
a vivência do Holocausto, o inconsciente, a vida solitária da alma. E eu cá comigo ainda fiquei pensando naquelas situações onde a gente sonha. Sabe aqueles dias assim, onde a gente sonha, parece que a gente acorda, o sonho ainda está junto com a gente, misturado com a realidade. Aí quando você vai tentar contar para alguém sobre o que você sonhou, e você tenta estruturar isso dentro da linguagem, parece que fica um sonho tão sem graça, fica tão xoxo, você não consegue colocar dentro das palavras exatamente todo aquele turbilhão que você estava vivendo no sonho. E também eu ainda acrescentaria, ao ler isso daqui, essa ideia, eu ainda acrescentei por minha conta a experiência de dar à luz. E as minhas amigas aqui que já deram à luz, a minha cunhada está aqui comigo, a professora Nidel, você sabe, já deu à luz 3 vezes. É incomunicável, não dá para a gente colocar em palavras aquele momento. A minha outra cunhada também está aqui, eu estou com 2 cunhadas. As 2 cunhadas que eu tenho na vida estão aqui. E as 2 sabem muito bem o que é isso, dar à luz. Uma com 3 filhos, a outra com 2. É esse sentimento incomunicável quando você está sentindo sair de dentro de você uma vida. Como é que a gente vai explicar isso? É daí que Wittgenstein e Ciro Marcondes Filho dizem que a linguagem é intangível ao outro. E eu fiquei pensando, será que isso não está, de certa forma, relacionado com a entrada do pecado no mundo? Olha o que Foucault diz no seu livro As Palavras e as Coisas. Ele diz que, sob sua forma primeira, quando foi dada aos homens pelo próprio Deus, a linguagem era um signo das coisas absolutamente certo e transparente, porque se lhes assemelhava. Os nomes eram depositados sobre aquilo que designavam. Assim como a força está estampada, está escrita no corpo do leão, assim como a realeza pode ser vista no olhar da águia, assim como a beleza está no corpo de um cavalo. Só que essa transparência foi destruída em Babel para a punição dos homens. As línguas foram separadas umas das outras e se tornaram incompatíveis, na medida em que se apagou essa semelhança com as coisas que havia sido a primeira razão de ser da linguagem. Todas as línguas que conhecemos, só as falamos agora com base numa similitude perdida e no espaço por ela deixado vazio, lá daquela língua primeira. Vê que interessante isso? A ideia de Foucault é que depois de Babel, jamais será possível restaurar a completude, essa compatibilidade entre querer se expressar e, de fato, se expressar através da linguagem. E segundo ele, nunca mais será possível essa harmonia, essa transparência perfeita da linguagem frente ao mundo. E é interessante que na Bíblia nós encontramos a prova disso quando o apóstolo Paulo fala que ao nos comunicarmos com Deus, ao falarmos com Deus, o que a gente precisa? A gente precisa de um tradutor, não é? Com o pecado, com Babel, perdemos essa conexão perfeita de comunicação com Deus. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, de que forma? Com gemidos inexprimíveis. Que gemidos são esses? É a linguagem perfeita, a linguagem divina. Babel é, portanto, olha o que Foucault diz, a pedra primeira da impossibilidade de uma linguagem que conseguisse refletir o mundo de uma forma plena. E Jacques Derrida, no livro Torres de Babel, ele nos lembra que Babel significa, né? Nós estamos familiarizados com esse significado. Babel significa mistura, confusão. Então, esse termo passou a ser empregado como uma metáfora nos mais variados contextos que versam sobre a comunicação e também sobre a tradução. Depois de Adão e Eva, segundo ele, o episódio da Torre de Babel representaria uma versão genérica de outra rebelião humana contra a divindade, aquela rebelião primeira lá de Adão e Eva. A princípio, Deus oferece a sua própria linguagem perfeita ao homem, ao criá-lo à sua imagem. Mas após o pecado, após Babel,
essa linguagem será para sempre estranha e estrangeira para os homens, apesar de existir, de permanecer ainda dentro de nós aquele desejo da perfeição. Mas estamos aqui, condenados a essa falibilidade e incompletude na vontade de nos abrirmos, na vontade de nos revelarmos, na vontade de nos comunicarmos. Então, meus amigos, diante disso, o trabalho com a linguagem está ligado a uma melancolia. É triste, né, falar disso, um tema tão bonito. Ao peso dessa tarefa impossível de cumprir plenamente algo, a gente tem que confessar que a linguagem está ligada a uma experiência de imperfeição frente à grandeza da vida. Bom, muito bem. Vou abrir um parênteses aqui com vocês que, a despeito de haver essa quebra na linguagem perfeita por causa da rebelião do homem contra Deus, só trazer uma questão curiosa aqui com vocês, que é a seguinte: desde Babel mesmo, com a divisão das línguas, a gente pode ver a humanidade, às vezes até inconscientemente, não de forma declarada, mas tentando alcançar o quê? Uma língua universal. Parece que nesse desejo de se comunicar, de conhecer o outro, de se revelar para o outro. Então, existe essa busca por uma linguagem universal, por uma linguagem pré-babélica. E vocês já devem ter ouvido falar, alguns já devem ter entrado em contato com as pesquisas desses estudiosos que vão para a área do estudo do léxico, para a área do estudo da fonologia, da gramática, buscando descobrir o que seria essa linguagem primeira, essa linguagem universal, essa linguagem pré-babélica. E num planeta, né, onde a gente tem aí mais de 5.000 idiomas, seria muito interessante mesmo a gente conseguir uma linguagem com a qual nos comunicarmos com todos. E aí a gente faz uma associação com o que Marshall McLuhan chamou de aldeia global. Ele criou essa ideia, a ideia de uma sociedade única que unisse todo o planeta. E por que não trazer como exemplo desse anseio também por uma linguagem comum? Por que não colocar a internet no meio disso? Porque a internet veio, ela aboliu fronteiras, né? Fronteiras políticas, fronteiras geográficas, culturais, sociais, e instituiu um caminho único que liga as pessoas. Você está aqui e, ao mesmo tempo, você está conversando com uma outra pessoa lá no Japão, ou na Austrália, ou na Rússia, e por meio de tradução automática, você conversa até com quem você não conhece nada da língua da outra pessoa. É esse anseio mesmo de uma língua universal. E aí a gente faz referência, então, ao latim, que já foi considerado uma língua internacional no passado, o italiano, o francês, e mais atualmente, de forma instituída e legalizada, a BNCC aí da língua inglesa, os amigos aí que trabalham com a área de língua inglesa já estão familiarizados com isso. Ela apresenta, agora é lei, não podemos apresentar mais a língua inglesa para os nossos alunos como a língua do país dos Estados Unidos, ou da Austrália, ou da África do Sul, ou Inglaterra. Não, a língua inglesa agora tem que ser vista como uma linguagem internacional. Veja, parece que é essa vontade, né, do ser humano de encontrar um caminho aberto de comunicação com todos. Mas a verdade, meus amigos, é que, como o Walter Benjamin coloca, ele endossa essa certa melancolia, e na verdade essa expressão melancolia vem até mesmo, é o que os estudiosos chamam a melancolia benjaminiana, que surge dessa perda da força da linguagem, né? Quando buscamos nos comunicar de forma pura, aquela vontade de que a palavra fosse o espelho da coisa e vice-versa, mas a gente sabe que não é. Bom, voltando a Jacques Derrida, ele insiste em apresentar essa questão, essa situação da Torre de Babel de uma forma diferente. E ele tenta dar uma guinada, mas que para a nossa cosmovisão não é muito interessante, vou dizer já já. Jacques Derrida apresenta o seguinte, que a não destruição da Torre de Babel, o fato de Deus não ter destruído os homens ali naquela época, faz com que a gente que trabalha com a linguagem, a gente não pode olhar para
para o episódio da Torre de Babel como uma ruína, como um fracasso e como um aprisionamento do ser humano. Não, ele coloca, isso tem que ser visto como uma esperança, porque a Torre de Babel, os homens da Torre de Babel não foram destruídos. Então, existe sim um tom de juízo ali, mas também de bênção, pelo fato de Deus não ter destruído. Então, a narrativa de Babel, ao mesmo tempo que apresenta o juízo de Deus sobre os homens, mas ela também oferece uma alternativa. E essa alternativa para a humanidade é o que sobrou para nós hoje. É a tradução, por um lado, o fato de ainda nos comunicarmos aqui da forma como vamos levando, né, a comunicação, tentando nos fazer entender com os outros, ainda resta isso para nós. E Jorge Luiz Borges, ele repudia, na verdade, essa postura melancólica pós-babélica e só destaca ganhos, porque ainda existe a tradução, ainda existe possibilidade de nos comunicarmos, mas eu digo que para a nossa cosmovisão, a postura de Jorge Luiz Borges, ela não interessa muito para a gente, porque, na verdade, ele parte de um conceito de que a gente é impossível, quando a gente pensa que a gente poderia se comunicar de forma perfeita, a gente está querendo colocar por trás desse pensamento a ideia de que um dia existiu uma linguagem única, de que um dia existiu um Deus criador por trás de uma linguagem. Então, ele põe tudo isso por terra e ele diz o seguinte, não existe linguagem original. Ele dessacraliza essa ideia da linguagem como um dom divino. E aí, então, a gente lida com a linguagem aqui pelos caminhos que a gente escolher, porque não existe sacralidade nenhuma num texto original. Enfim. Dito isso, meus amigos, só um panorama assim, bem genérico dessas questões por trás do tema da linguagem, vamos entrar, então, para a nossa sala de aula. Aqui estamos nós, educadores, professores de língua portuguesa, de língua inglesa, de literatura. Aqui estamos nós, lutando com as palavras em um contexto de educação remota. E agora? O que fazer? Sabe, meus amigos, na verdade, não é a primeira vez que o homem se depara com uma armadilha como essa, uma situação de crise como essa. A gente pode até voltar para a questão da entrada do pecado no Éden, essa quebra de conexão entre o homem e Deus. Imagina, Deus anteriormente vinha pessoalmente e conversava com Adão e Eva. E depois do pecado, o que entrou foi uma educação à distância, foi um ensino à distância. E aí a gente vê Deus, desculpa a expressão da palavra, mas é como se Deus estivesse se desdobrando, como nós, professores, aqui, nesse momento de ensino remoto, a gente se desdobrando, tentando achar um caminho para comunicar algo para os nossos alunos, e é Deus se desdobrando também, apresentando o santuário, apresentando os profetas, apresentando a encarnação do próprio Cristo, a história do povo de Israel, deixando para nós as cartas do apóstolo Paulo, e agora, mais recentemente, com o surgimento da Igreja Adventista, é tão lindo a gente ver aquele momento de educação à distância, onde os nossos pioneiros não se continham com o evangelho dentro de si, queriam gritar para o mundo, e eles enchiam caixas de folhetos e mandavam para o nowhere, mandavam, sabe-se lá para quem. Tem tantas histórias bonitas disso, chega lá uma caixa cheia de folhetos no cais, alguém abre aquela caixa, o que é isso? E assim o evangelho foi se espalhando. Olha, agora recentemente entrei em contato com o trabalho da Rádio Mundial Adventista, vê se isso não é uma forma de ensino remoto, né, de educação à distância também, esse trabalho belíssimo, solta as ondas do rádio por cima da Coreia. O que vai acontecer? Qual o resultado? Qual a resposta? Não sei. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. São as formas de sobrevivência dentro da nossa realidade. Quando a gente vem, então, falando dessa parte didático-pedagógica de lidar com a linguagem, a professora Lúcia Santaella, ela tem reflexões
profundíssimas com relação a esse estado atual do relacionamento do ser humano com a linguagem, e ela diz uma coisa que eu fiquei chocada, que foi escandaloso para mim até. No seu livro O Advento do Pós-Humano, ela diz o seguinte: o número de informações que se recebe hoje, né, através desse mundo cibernético que a gente vive, o mundo de informações que se recebe e o estímulo à aceleração do pensamento é um fato que leva a modificações, veja bem, não apenas modificações mentais, mas também modificações corporais e moleculares. É o nosso corpo se transformando frente a essa avalanche da cibercultura na qual estamos inseridos, na qual os nossos alunos estão inseridos. E como lidar com isso, né? Como formar um cidadão para o século XXI, para a segunda metade do século XXI, são os alunos que estão nas nossas mãos agora. O que eu diria para vocês, meus amigos, o que eu só relembraria, na verdade, é que o ensino funciona mesmo com duas palavrinhas que essa realidade de ensino remoto não limita, que é o método e o ritual. Pierre Bourdieu fala muito sobre essa necessidade ritualística. E eu me vi vítima dessa necessidade ritualística quando me preparava para falar com vocês aqui nessa tarde, porque foi interessante, quando estava me preparando, eu me peguei passando perfume, por exemplo. Por que eu passei perfume para conversar com vocês aqui hoje à tarde? Por que eu estou falando em pé? Eu fiz questão de falar em pé. Porque o Zoom já está passando cheiro agora, professora. É interessante isso, porque por causa desse ritual na minha cabeça, na minha formação, para conversar com vocês hoje, para falar aqui nessa sala de aula com vocês hoje, eu precisaria passar por esse ritual, eu estava me preparando para isso. Quem aqui é da velha guarda na Igreja Adventista, assim como eu, ainda é daquela época que a gente engraxava o sapato na sexta-feira. Veja bem o ritual de preparação para a gente ser educado na escola sabatina. Engraxa o sapato na sexta-feira, lustra o chão da casa na sexta-feira, faz a faxina, prepara o almoço do sábado na sexta-feira. Veja bem, não é simplesmente você acordar no sábado de pijama, deitado na sua cama, bota o celular na sua cara, agora eu vou fazer o culto. Não, existe dentro de nós essa necessidade ritualística. E a mesma coisa para os alunos. Ajuda os nossos alunos se eles estiverem de uniforme, por exemplo, assistindo às nossas aulas remotas. Ajuda ou não ajuda? Porque a gente tem essa necessidade do ritual. E o professor Celso Ferrarese esteve com a gente na semana passada e ele ainda sugeriu para os alunos dele, ele tinha alunos que moravam vizinhos, e ele falou o seguinte: coloca aí, vocês dois não estão conseguindo estudar, não estão conseguindo entender, coloca vocês dois aí, uma carteira aqui, o outro com uma carteira ali, a uma distância de 2 metros, como se estivesse numa sala de aula, vocês vão se preparar, vão se pentear, vocês vão sentar na carteira, vocês vão ficar como se estivessem mesmo, porque é essa retomada do ritual. E a questão do método também, o professor Celso Ferrarese apresentou para a gente essa questão do embodied cognition. É uma teoria recente essa, que apresenta o seguinte, que nós, os conceitos, digamos assim, de informação, as abstrações que nós recebemos, elas não vêm simplesmente através da mente. É o corpo inteiro que está aprendendo ali. Nós processamos informação com o corpo. Nós não processamos informação simplesmente com a cabeça. Então, essa questão de inserir o ritual... Um exemplo aqui. Quando a gente... Aqueles que também são da velha guarda, né? Quando a gente não se lembrava de como se escrever uma palavra. Essa palavra escreve com C cedilha ou com 2 S. O que a gente faz? Logo pega um pedaço de papel e escreve, porque existe uma memória nos músculos.
É o corpo que aprendeu junto com você, não é só a cabeça que aprendeu. E quando a gente foi apresentado para a questão, por exemplo, as questões de abstratas das contagens, dos números, adultos ainda, quando vão lidar com multiplicação, quando vão lidar com porcentagens, ainda recorrem aos dedos. O jeito de olhar para cima, para tentar lembrar de alguma coisa exatamente, a postura do seu corpo, quando você está muito interessado em aprender algo, é o seu corpo inteiro que está envolvido ali naquele momento de aprendizagem. O corpo, então, não é periférico quando se trata de processo de mente e cognição. E eu sei que alguns de vocês aqui têm desafiado seus alunos. Eu vou até citar aqui o caso da nossa querida Gisele Nunes, que está aqui com a gente. Ela desafia os alunos dela, eu achei tão bonito, desafiou os alunos dela, e uma mãe postou essa semana dizendo que o filho passou a ir dormir mais cedo porque a professora Gisele desafiou os alunos a irem dormir mais cedo. Então, essa questão do embodied cognition não é só apresentar conteúdo abstrato, é envolver o corpo também nesse processo todo, a despeito das limitações que a gente tem. Agora, lógico que a gente não pode negar que estamos, sim, em um momento de crise. Não adianta dizer, é simplesmente botar um uniforme e ir para frente do computador. Traz o seu bichinho de estimação lá, vamos falar hoje sobre os pets. Vamos fazer uma receita juntos hoje. Não adianta também a gente querer dizer que é tudo tão simples. Mas, meus amigos, o que fazer? Se estamos no meio de uma crise, só existem duas alternativas para a gente. Ou a gente vai para o lado do negacionismo, para o lado da descrença, para o lado do desespero, e falar, quer saber, não acredito mais em educação, a educação está falida, é morro abaixo, está tudo perdido. Ou então, nós lidamos com as crises com ações concretas. É devagarinho. Eu penso num momento de guerra, sabe? Todo mundo sem condições, sem conforto nenhum, sem o mínimo, que numa época de guerra, o que a gente busca? É sobrevivência. É sobrevivência. Nós somos professores, nós carregamos essa bandeira da educação adventista, é a educação adventista que a gente tem que fazer como a gente com o que a gente tem nas nossas mãos. O que a gente tem é um cajado? É com esse cajado que Deus vai fazer o milagre. E sem contar que, se a gente olha para trás na história da humanidade, é interessante a gente ver que justamente as gerações que passaram pelas piores crises foram as gerações que se mostraram mais fortes. As crises, os momentos de negação, de privação, são os momentos que dão aquela polida, que fazem a gente voltar para as raízes. E então, o meu desafio para vocês hoje, ao trabalharmos com a questão da linguagem, é justamente refletirmos juntos sobre isso. O que é essa essência da linguagem que não pode faltar, já que estamos num momento de crise, já que estamos em um período de guerra, né? Crise na economia, crise na área da saúde, crise na área social, na área econômica, na área da educação. Como que a gente vai sobreviver? Como pais, como professores, como educadores, como sobreviver? Sem o estresse pós-traumático, né? Sem carregar aquela culpa. A senhora White diz no livro Educação que um dos ramos fundamentais do saber é o estudo da língua. A gente não pode menosprezar isso. A gente não pode diminuir o valor da linguagem. E, a despeito de reconhecermos que muitos conteúdos, né, aqueles temas conteudísticos, aquele ideal de cumprir o livro didático ao longo do ano, o ano de 2020 não permitiu isso para a gente. Provavelmente o ano de 2021 também não vai permitir esse cumprimento de todos os conteúdos que a gente gostaria de oferecer. Mas o que é a base, a raiz? Qual a essência que não pode ficar de fora? Então, amigos, eu destaco aqui 5 pontos para a gente encerrar esse assunto do ensino da linguagem dentro desse contexto remoto, para a gente passar para a última parte. Em primeiro lugar, a essência, o que não pode faltar ao lidar com a linguagem, seja ela língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, é a gente enxergar esse ramo do conhecimento, que é a linguagem,
como que funcionando por meio da interação. Esse princípio, o princípio apresentado por Bakhtin, que é através da interação, através do diálogo, que nós conseguimos o desenvolvimento da linguagem. Interagir pela linguagem significa, veja bem, dizer alguma coisa, mas dizer de determinada forma, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Não basta simplesmente dizer. Para analisar, para entender, para interpretar uma situação de linguagem, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Veja bem, dizer. Muito bem, se um filho diz para o pai, oi pai, tudo bem? E o pai diz, oi filho, tudo bem? O filho responde, tudo bem. E aí o pai diz, pode falar o que é, eu sei que não está nada bem. Por que o pai sabe disso? Porque ele conhece a voz do filho, porque ele sabe que esse filho nunca ligou às 2h da manhã. Você percebe que o que se diz é dito de uma determinada forma, isso tem que ser levado em consideração, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução. Então, ao lidarmos com a linguagem, seja a língua portuguesa ou inglesa, qualquer língua que for, essa base que é constituinte da linguagem tem que ser destacada com os nossos alunos e até mesmo por nós, ao interpretarmos as frases que são ditas para nós. Ah, sabe o que fulano disse? Fulano disse isso, aquilo outro. Não, mas espera lá. Ele disse isso em que contexto? Qual que era a situação? E aí, ao falarmos da essência da linguagem, veja bem, da área da semântica, o que a gente tem que se lembrar? Que o significado é importante, mais importante que a forma, e que uma palavra pode assumir um significado diferente, dependendo da forma como é dita, diferente do contexto como é dito. Se eu digo, por exemplo, assim, eu colori nas eleições de 1989. Quem é que entende uma frase dessa? Simplesmente quem viveu nessa época ou quem estudar para saber, porque senão vai pensar que, de fato, eu peguei uma cédula com um giz de cera ali e colori a cédula, e não estava me referindo a um voto que eu dei para Fernando Collor de Mello. Então, você vê, a linguagem, ela é filha de um tempo, de uma época, e o professor Afonso ainda diz nas aulas dele que, por exemplo, Pero Vaz de Camões não seria Camões se ele tivesse nascido em 1980. Não. Para ser Camões, ele teve que ter nascido naquela época, naquele contexto, naquela circunstância, para produzir o que ele produziu. Ele não produziria o que ele produziu se tivesse nascido em 1980, e se tivesse produzido também não ia causar o impacto que causou, porque é tudo isso que envolve a questão da linguagem. Muito bem, da área da linguística textual, eu acho que é muito importante a gente destacar a questão da linguística textual, porque quando a gente fala em escola, quando a gente fala em sala de aula, língua inglesa, língua portuguesa, literatura, a gente fala muito de texto. Mas eu destaco a linguística textual aqui, não só pelo nosso contexto de sala de aula, mas também pelo fato que eu acho muito rico o fato de Deus ter escolhido deixar texto para a gente. Não é interessante isso? Deus poderia ter deixado simplesmente a oralidade, mas não. Ele deixou o texto escrito para nós. Então, estudar os critérios de textualidade, destacar com os nossos alunos coesão, coerência, intencionalidade, intertextualidade, isso é a base, é a essência ao se lidar com a linguagem em um momento de crise, como esse que a gente está vivendo hoje. E ainda falando sobre essa questão da linguagem, é curioso a gente ver que sempre vem a questão da sintaxe, né? A gramática, a questão da sintaxe, ela é importante. Mas ela tem que ser apresentada, e com isso a gente vai encerrando aqui essa parte, ela tem que ser apresentada ainda conforme as estruturas apresentadas por Bakhtin, tem que ser apresentadas dentro de uma noção de gênero discursivo.
E o que é essa noção de gênero discursivo? Ao trabalhar a linguagem com seus alunos, não dá para trabalhar simplesmente a gramática pela gramática, a sintaxe pela sintaxe. Sabe por quê? Porque nós interagimos o tempo todo com gêneros discursivos. O que é isso? Eu preciso fazer uma reclamação sobre uma operadora de telefonia, escrever um e-mail para um superior meu, criar um perfil numa rede social, fazer a apresentação de um seminário, escrever uma receita de um bolo para uma amiga, conversar com o meu bebê, escrever a ata de uma reunião, mandar um WhatsApp para um amigo. Sabe, cada um desses gêneros, eles têm o seu formato próprio para serem entendidos lá do outro lado. E é interessante, meus amigos, todos vocês já viram isso, eu já troquei ideia com alguns de vocês, inclusive, sobre esse meu incômodo. Por exemplo, aqui, eu citei o caso do WhatsApp. Então, eu abro o meu WhatsApp e vejo ali, simplesmente, um número desconhecido e um áudio gravado. Poxa, faltou para esse aluno, quando eu vou ouvir o áudio, o aluno, professora, você já viu aquela minha questão assim, assim, assado? Gente, quem é essa pessoa? Essa pessoa não sabe fazer uma introdução a um discurso? Faltou o quê? Faltou educação. Educação na área da linguagem para essa pessoa. O texto de WhatsApp precisa ser trabalhado. Como é que você aborda uma pessoa mandando uma mensagem de WhatsApp para ela? Que pessoa que é essa? É diferente quando eu escrevo um e-mail para o meu marido. Quando eu escrevo um e-mail para o meu marido, eu não assino lá embaixo, atenciosamente, Creriane. Eu assino assim, ó, falei e disse, é isso, ponto. Enfim, os gêneros discursivos, a linguagem precisa ser como aqui em casa, assim, é isso. Acontece igualzinho. Enfim, meus queridos, por último, dentro dessa questão da essência, estamos em um momento de guerra. O que é que não pode faltar? Por último, aqui, ao lidar com o tema da linguagem, na sala de aula, em contexto remoto, não podemos nos esquecer de que a essência da linguagem é que nela se encontra a expressão de valores, mesmo em um contexto remoto como esse que a gente está vivendo hoje. E no livro Testemunhos Seletos, volume 1, na página 572, a senhora White diz que a mente humana fica raquítica e debilitada quando se ocupa apenas de assuntos triviais. Nós hoje, meus amigos, não temos tempo, não temos condições, não temos clima para ficar tratando de assunto trivial em sala de aula com os nossos alunos. É uma situação tão extrema que a gente tem que ir logo para a essência. E a principal essência da linguagem que eu destaco aqui é que ainda é através dela que nós trabalhamos com a questão dos valores. No livro A Pedagogia Adventista, na página 41, nós vemos ali, né, para não citar a educação, o livro Educação de Ellen White, nós já sabemos de cor essas referências, mas no livro Pedagogia Adventista diz que a formação do caráter do educando, a semelhança do Criador, é o grande alvo da educação cristã. Isso lhe permitirá criar e desenvolver um conjunto de princípios que o capacitarão, veja bem, olha que nível elevado, que o capacitarão a julgar de maneira autônoma entre o certo e o errado, o bem e o mal, o sagrado e o profano, o eu e o outro, o eu e Deus. Sim, existe certo e errado. Sim, existe sagrado e profano. E como é que nossos alunos vão saber disso? Se nós não aproveitarmos nossos momentos com eles e, através da linguagem, destacar esses valores. Nós não podemos olhar para os nossos alunos simplesmente como seres racionais e cartesianos. Não, porque nós somos mais do que isso, nós somos seres estéticos, com elementos de sublimidade. Precisa ser desenvolvido dentro de nós essa sublimidade, a imagem de Deus, a questão dos valores. Vocês sabem que em 30 anos, muitas das profissões que nós temos hoje já estarão extintas, estamos vivendo numa época da extinção de muitas profissões por aí. Mas o que é que não vai nunca sair de moda? Quais são as habilidades do futuro?
o domínio da linguagem. Você está numa área riquíssima, numa área de grande valor. O domínio da linguagem, uma pessoa que sabe lidar com a linguagem, vai conseguir ser um representante do reino de Deus na segunda metade do século XXI. Uma pessoa que sabe lidar com a criatividade, que tenha sensibilidade estética e capacidade de tomar decisões éticas. Isso daí não vai ter computador para vencer um jovem que foi educado com uma educação cristã. Não vai ter. E aí, então, a gente já mesclou a nossa conversa aqui com a última parte, que é a questão da fusão da fé. Sempre, 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 ao lidar com os nossos filhos, ao lidar com os nossos alunos, a gente tem que ter em mente que a linguagem deve ser desenvolvida para a honra e glória de Deus. Os nossos alunos não devem usar a linguagem para subjugar o outro, para diminuir, para exercer poder sobre o outro, para tirar vantagem. Não. Sempre a gente tem que ter esse pressuposto de que Deus é o criador da linguagem humana e a Ele nós devemos devotar o trabalho com a linguagem. Ellen White, no livro Educação, na página 186, ela diz o seguinte: pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados e o ensino da Bíblia deve ter os nossos mais espontâneos pensamentos, os nossos melhores métodos e o nosso mais fervoroso esforço. E eu destaco aqui, então, com vocês algumas expressões. Primeiro, métodos aperfeiçoados, melhores métodos e o nosso mais fervoroso esforço. Então, meus amigos, a fusão da fé, da nossa crença, a passagem da cosmovisão bíblico-cristã para o trabalho com a linguagem, ele não vai acontecer naturalmente. Essa passagem, ela não vai acontecer naturalmente. Ela exige esforço de nós. E é um esforço fervoroso, o Sr. White diz. Mas a gente tem que usar dos métodos mais aperfeiçoados, dos melhores métodos. O que a gente tem hoje? É escasso, é muito limitador, mas é o que a gente tem. Qual a marca da educação adventista, então? George Knight coloca a visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Desenvolver a mente de modo que os cristãos pensem de maneira cristã. Como é que os meus alunos, que os meus sobrinhos, que o meu filho, como é que os nossos alunos vão pensar de maneira cristã? Encerrando aqui, meus amigos, eu só tenho mais um último tópico para compartilhar com vocês, nosso tempo já está esgotado, mas eu gostaria de particularmente incentivar um método que é rico, que é incontestável, e vocês vão concordar comigo que é o uso de narrativas em sala de aula. Deus, quando deixou o texto escrito para nós, é interessante que ele não deixou tese de doutorado. Ele não deixou o texto escrito em forma de dissertação de mestrado. O que ele deixou? Ele deixou poesia, ele deixou histórias, ele deixou narrativas. Porque ele sabe que todos nós nos relacionamos com histórias, que a história vem e entra na veia. Ela tem um apelo universal, independente do lugar, da época, da situação. A linguagem tem o seu poder, a narrativa tem o seu poder. E ela conecta pessoas, ela esclarece pontos, ela fortalece identidade. A Bíblia, então, apresenta essa compilação de muitas narrativas, e todas as narrativas são apresentadas o quê? Debaixo do leque dessa grande batalha, do grande conflito, a grande batalha cósmica entre o bem e o mal. Eu me lembro, como se fosse hoje, das tantas histórias, dos tantos testemunhos, por exemplo, que a professora Tânia Siqueira apresentava na sala de aula, coisa simples, ela dava aula de língua portuguesa.
a gente estudava gramática, desculpa, de língua inglesa, a gente estudava gramática da língua inglesa com ela. Mas no início da aula, ela tirava 5 minutos e contava um testemunho, contava uma história de algo que aconteceu, de uma oração que foi atendida. Então, meus queridos, apresente narrativas para os seus alunos na sala de aula, explore, trabalhe as narrativas. As pessoas expressam a sua fé através das histórias. As histórias solidificam um sentimento de pertencimento, de comunidade de fé. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês também compartilham disso. E por último, eu queria compartilhar com vocês, no ano de 2018, eu tive a oportunidade de participar do 24º Congresso Internacional de Educação à Distância, e eu apresentei lá um trabalho intitulado Educação à Distância, as impossibilidades de uma rede confessional. E esse prefixo in, do impossibilidades, eu coloquei entre parênteses, porque, na verdade, eu queria apresentar não só as limitações, mas também as possibilidades da educação à distância em uma rede confessional. E eu fiz alguns estudos, eu fiz algumas pesquisas naquela época, eu até retomei essa pesquisa para apresentar aqui para vocês, e vou encerrar com isso, mas o resultado desses estudos, as respostas que eu tive, eu destaco aqui, de passagem para vocês, para a gente encerrar, o que eu descobri foi o seguinte, que os fóruns de discussão online têm o seu poder. Quando um professor procura despertar reflexão em seus alunos através de temas para serem discutidos, para serem debatidos, isso tem o seu lugar reconhecido. E quando ele propõe soluções com base nos princípios bíblicos, né? Quando o professor levanta questões para introspecção, levando para o lado da contemplação, pedindo que os alunos documentem esses processos de reflexão, de introspecção, quando os alunos têm a oportunidade de refletir sobre a sua própria ação também, a questão da autoavaliação, eles têm a oportunidade de revisar, de esclarecer seus pensamentos, a sua forma de se colocar diante do mundo. Uma coisa que é poderosa é o envolvimento, o desafio para com os alunos. E com relação a essa palavra desafio, o professor Francis Lê pediu para que eu deixasse um desafio aqui para vocês. Então eu já aproveito e já deixo aqui o desafio para vocês. O desafio é que você use as suas aulas, nesse contexto remoto, para envolver os seus alunos em alguma dessas sugestões que eu vou apresentar para vocês aqui. Por exemplo, uma sugestão, o envolvimento dos alunos no serviço voluntário de forma online. O envolvimento dos alunos, por exemplo, numa escola sabatina online. Eu vejo os nossos alunos participando disso, eu vejo os seus alunos participando disso, eu vejo seus alunos criancinhas participando disso, os meus sobrinhos. Que oportunidade para eles, que riqueza. Participar do clube de aventureiros de forma online é o que a gente tem. É o que a gente tem, vai fazer o quê? Ah, tá longe do ideal. Tá longe do ideal, mas é o que temos. Envolvimento dos alunos, por exemplo, em projetos da pastoral universitária, criação de vídeos especiais, apresentando temas, fundindo o conteúdo da sala de aula com os princípios bíblicos. O desafiar os alunos, por exemplo, a apresentar um devocional online, é uma possibilidade. E desafiar os nossos alunos também, né, procurando o cumprimento daquele verso de Ezequiel 44, 23, que é o seguinte: distinguir entre o santo e o profano, discernir entre o imundo e o limpo. É difícil, mas o que a gente conseguir, a gente não vai saber. O trabalho do professor tem essa característica, né? É difícil a gente conseguir colher os frutos. Eu até brinco, às vezes, quando a gente estava construindo a nossa casa, eu via aquele pedreiro trabalhando, ele começava de manhãzinha, quando dava tarde, a parede estava lá em cima. Eu falava, gente, que satisfação para esse pedreiro chegar no final do dia e ele ver o fruto do trabalho dele. E eu? E eu fico aqui me matando, cadê o resultado? Cadê um leproso só para voltar? Não tem ninguém, nada. Mas não cabe a nós, quem vai fazer frutificar o nosso trabalho, não somos nós, a área da educação é uma área divina, Deus é o grande mestre dos mestres,
e o fruto do trabalho compete a ele. Eu quero, então, encerrar compartilhando aqui com vocês essa pesquisa que eu fiz. Eu fiz essa pesquisa em 2018 lá para aquele congresso, mas eu fiz novamente aqui de última hora, eu tive só 30%, só não, para o tempo que eu pedi, para o tempo que eu dei para os meus alunos participarem nessa pesquisa, eu tive uma participação boa de 30% dos meus alunos que me responderam a essas perguntas, e eu fiz questão de apresentar para vocês, não em forma de gráfico, porque eu senti poder, eu senti alegria, eu senti satisfação em ler as letrinhas que eles escreveram, sabe? E quero apresentar para vocês, olha, a pergunta que eu fiz para eles. Eu fiz uma seleção, tá? Não estão aqui todas as perguntas e também não estão todas as respostas aqui. Mas uma das perguntas, você sentiu ou percebeu a presença da filosofia adventista na condução do conteúdo e das atividades do curso de letras, nesse formato que a gente está passando, né? Curso de letras EAD. E olha que bonito aqui as respostas, ó. Eu gosto de ver essa resposta. Essa resposta aqui, sim, tem todas as respostas deles. A maioria, graças a Deus, com a resposta sim. Outra pergunta, você se sentiu motivado a conhecer mais a Cristo e a viver uma vida cristã depois de entrar em contato com os conteúdos do curso de letras EAD? E aí estão as respostas. Eu destaquei aqui em amarelo, uma para ler para vocês, que eu gostei muito, a resposta do aluno, né? Com certeza, parece um novo mundo o curso de letras. E eu me identifiquei, porque eu também, quando fiz o curso de letras, talvez eu desse essa resposta, né? O curso de letras se apresentou para mim como um novo mundo que se abria. Eu pensava que eu fosse fazer o curso de letras porque eu gostava de análise sintática, e foi um novo mundo que se apresentou, inclusive... a minha inserção na rede adventista veio por causa dessa faculdade, a minha conversão à educação adventista, mas eu destaquei essa resposta para vocês. A penúltima pergunta, em que situação você percebeu a presença da filosofia adventista no curso de letras? E eu vou ler para vocês essas respostas aí em destaque. Sempre percebo, desde que fiz a inscrição, na aula inaugural, a cada estudo, na gentileza, nas orações, isso me animou ainda mais a perseverar. Outra resposta, na forma de atender os alunos e nas aulas. Na história do surgimento da literatura. Gente, eu quase dei um pulo quando eu recebi essa resposta, de tanta alegria. Olha, na história do surgimento da literatura, o aluno viu uma fusão da filosofia adventista ali, a fusão fé e ensino. Nas matérias, achei ótimo. Nos professores, sempre atenciosos. E a última pergunta. Destaque pontos positivos e ou negativos que você observa e que estão diretamente relacionados à integração da fé ao ensino no curso de letras. E eu termino com essas duas respostas em destaque aí para vocês. Gosto quando começam as aulas online com oração. Horas complementares que podem ser aproveitadas com atividades da igreja. Gostei desse ponto aí de relacionar as horas complementares, né? Cumprir as horas complementares com as atividades da igreja. E por último, sempre será positivo, mesmo se não formos da mesma religião, iniciar um estudo e finalizar sempre com uma oração. Isso individualmente faz, sim, a diferença. Então, meus amigos, eu encerro esse nosso momento, era isso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, consciente das nossas limitações todas, mas com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de ânimo, com uma mensagem de alegria, porque Deus está acima de tudo, Ele é o dono dessa educação, Ele é o grande mestre dos mestres, e não cabe a nós ficar olhando para baixo. A gente tem que olhar para cima, buscar de Deus a força, e é Ele que vai dar sabedoria para a gente continuar tocando e lidando com a linguagem, com o ensino da linguagem em contexto remoto,
fazendo a fusão da fé e ensino, a despeito de tantas limitações. Muito obrigada.